Senhor Jesus. Já agradeço a Deus por essa oportunidade. Minha voz está voltando ainda, né? Me enveredei a ver cantar no grupo de louvor, passei vergonha aqui. Ainda bem que tem a pastora Lene que sustentou. Teve uma hora que eu achei que o microfone estava desligado, não era na minha voz que não estava saindo mesmo. Mas Deus nos dá a vitória nessa noite de estarmos aqui. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia! Nesse mesmo espírito, eu peço para você abrir a Bíblia, né? A palavra do Senhor, em Salmo 145, no verso 4. Eu não vou fugir da leitura que foi feita nesta noite. Na realidade, eu falei para o pastor Micael que eu traria uma rápida palavra, e eu creio que eu não vou demorar muito. E eu creio que vai servir de edificação para a igreja nesta noite, assim como serviu para nós quando estávamos meditando. O Salmo 145, verso 4, já está aqui, eu vou ler a versão que está ali mesmo. Diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Pode tomar o seu assento. Hoje nós estamos comemorando uma data que é sobre o Dia das Mães. Eu estava falando hoje de manhã com o pastor André e eu disse para ele assim, na realidade o Dia das Mães, todo dia, né? Mas a gente sabe que nós temos que dar a honra dessa data, porque hoje a gente vê, como o pastor Micael disse, a família passando por um momento muito difícil, e nós não podemos perder esses valores, né? Valorizar a mãe, o pai, mas não somente no Dia das Mães, em todos os dias da nossa existência. Eu confesso para os irmãos que, analisando a minha vida, eu tenho atitudes que eu não me orgulho. Não me orgulho, porque a gente só entende algumas coisas quando você passa pelo mesmo caminho, quando você atinge a maturidade, quando você anda pelo caminho aos quais os pais andaram. E a gente começa a entender por que foi falado não, por que se levantou contra, por que impediu muitas vezes as coisas. Porque eles sempre querem o nosso bem. E quando a gente chega nessa conclusão da vida, como Salomão diz, que é bom a gente refletir sobre a vida, e geralmente a gente reflete sobre a vida na hora do luto. Na hora do luto, quando você está ali naquele momento, passa um filme. E você começa a refletir sobre a vida. Por isso que Salomão vai nos dizer que é melhor você estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque na casa do luto, você pesa todas as suas decisões. Você pesa todas as suas escolhas. Como eu disse, tem atitudes que não me orgulho, mas tem valores que eu recebi, aos quais me sustentam até hoje. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, se fosse passado o microfone, cada um teria algo para contar. De um não, que foi um livramento. De um não, que impediu um acidente. De um não, que foi um livramento para você na sua vida amorosa, sentimental, até mesmo no trabalho. Porque os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, salvo em algumas exceções daqueles que estão no mundo e não têm o temor de Deus. Mas aqui nesta noite, eu creio que nós temos famílias, temos homens e mulheres que estão esperando a volta do Senhor, ao qual o Senhor tem prometido que Ele ficaria conosco todos os dias, e que nós poderíamos, através da palavra, entender o momento que o fim estaria chegando. E este fim já iniciou. Nós estamos no início. Mas para isso, há uma guerra espiritual no mundo. E essa guerra espiritual, ela age principalmente dentro do lar. E por isso que eu fiz a menção dessa palavra. Porque eu já li várias vezes e eu não tinha entendido. E quando eu leio aqui, que uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, eu entendo que eu sou responsável pela próxima geração que vai vir.
A próxima geração que vai vir, que são os nossos filhos, quem sabe os nossos netos, carregarão os valores que nós ensinarmos. Guardarão a palavra do Senhor de acordo com aquilo que nós guiarmos. E aqui vai se cumprir. Fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Uma geração a outra. Então, é como eu estava num curso nesse final de semana, e lá foi dado um exemplo muito interessante. Não vou saber detalhar, eu até olhei para o pastor Ricardo e pedi para ele dar uma olhada para mim no celular, que ele pode procurar mais rápido para mim. Eu não vou lembrar o nome da corrida, mas tem uma corrida que você passa o bastão. Decálogo que fala? 4%. Isso, 4%. Eu não me lembro geralmente a regra, mas essa corrida não é de quem vai alcançar mais rápido o objetivo. O objetivo é passar o bastão. 4%. São 4 pessoas então, né? Corrida de revezamento 4%. Então a pessoa ela tem ali, e eu tentei buscar os detalhes, mas fala que tem um jeito certo de você passar o bastão. Pode ser um movimento ascendente ou descendente. Para ganhar a corrida, você tem que passar o bastão da maneira correta. Para ganhar a corrida, a pessoa que recebe o bastão tem que pegar do jeito certo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite. Para que nós possamos ter uma geração que vem após nós que estamos aqui, elas precisam ser orientadas da maneira correta. E aqui vai uma palavra para nós que somos mães, ou para alguém que está no dever de ser mãe. Este papel, a Bíblia nos diz, o pastor Ricardo fez a leitura em Provérbios 31. E em Provérbios 14, verso 1, vai dizer assim: a mulher sábia edifica o lar, ou edifica a sua casa. E quando a gente vai falar sobre edificar, nós vamos entender que edificar é levantar uma construção à base do solo, é fazer um fundamento, é instituir algo. Esse é o dever da mulher. O homem tem a função de cabeça do lar, sacerdote, mas a mulher ela tem essa base de edificar a casa. E essa edificação ela não é só física, ela é espiritual. E ela é tão espiritual que nós estávamos falando com um obreiro, e ele nos disse que um pai chegou nele e falou assim para ele: eu e minha esposa a gente não vai vir mais à igreja, né, pastor? A gente não vai vir mais à igreja porque a gente fica parado no banco. E o pastor olhou para ele, e ele tinha uma criança pequena, não me lembro a idade, 3, 5 anos. No momento que o pai e a mãe estavam falando com o pastor, a criança saiu correndo e foi até o carro onde a pastora estava sentada. A criança de 3, 5 anos, e falou assim: eu também não vou vir mais, viu? Aí a mulher olhou para ele: mas por quê? Porque a gente fica sentado no banco, a gente não faz nada. Esses são os bastões que estão sendo passados, muitas vezes. E a palavra de Deus nessa noite, através da nossa vida como mulher, ao qual eu disse para vocês, ao qual todos nós podemos analisar e pesar em balança justa, e a balança do Senhor é justa, ela não tem 2 pesos, nem 2 medidas. A palavra de Deus ela é imparcial, ela mostra Davi como rei, mas ela aponta também o adultério dele. E baseado nessa palavra, a gente pode fazer uma reflexão da nossa vida. Mas eu quero dizer algo para os irmãos: por mais que nós tenhamos errado ou falhado em algum momento, sempre o Senhor nos dá uma oportunidade. E a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E essa misericórdia faz com que a gente volte atrás e reflita em como nós estamos preparando a geração que vai impactar, porque a gente vê muita propaganda em muitos oba-obas de evangelho, dizendo que é a geração do avivamento que vai impactar, que vai mudar. Mas como está a base dessa geração que está vindo aí? Tem conhecimento da palavra? Tem oração? Tem estrutura?
tem direção. E a palavra do Senhor nesta noite para nós, um culto de família. Eu como mãe, hoje, alguém chegou em mim e falou assim: olha, você poderia ter tido mais filhos. Hoje eu entendo, porque um filho. Porque o Senhor nos deu muitos filhos espirituais. E se nós fizermos negligenciadamente a obra dele, naquele dia a cobrança será difícil. Então, quando hoje a gente olha para algumas crianças, a gente vê crianças, e eu já tive esse pensamento, não sei se você já teve, quando uma criança começa a movimentar pela igreja, a gente acha que está atrapalhando. Quantas vezes a gente já pensou isso? Olha aquela criança, nossa, mas a mãe não ensina, nossa, mas a mãe não educa. É uma alma que está para que nós possamos preparar para a próxima geração. Como está a nossa geração? Como está o preparo da nossa geração que vai impactar a terra, que vai ser a geração do avivamento? Como está a base dessa geração? Será que está baseada na palavra? Ou será que somente a gente vem e participa dos cultos? Essa é uma palavra de despertamento para nós nessa noite. Eu não quero aqui causar emoção, não vou trazer nada de imagens nessa noite, eu quero trazer uma reflexão nessa noite, do que nós estamos fazendo para marcar a geração que virá após a nossa geração. Como nós estamos marcando ela, como elas estão sendo identificadas na igreja, em casa e na escola. Será que estamos passando bastão corretamente? A palavra do Senhor nesta noite é: uma geração louvará as tuas obras para outra geração. E isso é tão forte e impactante que quando alguém entende isso, se essa pessoa ela vir a tombar neste mundo terreno, se o Senhor recolhe essa pessoa, porque a palavra de Deus diz que a morte do justo o Senhor se alegra, sabe o que acontece? Acontece os Salmos 37, 18, se puder colocar ali, por favor. Quando a pessoa entende a respeito da importância dela fazer a marca na sua geração, uma pessoa que entende aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela, seja para impactar a sua casa. Como eu disse, você pode não alcançar o Brasil, mas você pode alcançar a sua casa, você pode alcançar o lugar onde você está. E diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Aleluia! Tudo que nós fazemos tem um peso espiritual. E quando nós negligenciamos isso, o Senhor levanta outra. Ninguém é insubstituível. Ninguém é substituível. No mundo aí fora, as pessoas trocam, substituem. Mas no mundo espiritual, irmãos, não é que ninguém seja insubstituível. Não fica essa lacuna. Eu quero dizer que no mundo espiritual, uma pessoa que ela tem um peso de oração, que ela tem um dom de intercessão, de oração, se o Senhor a recolhe, o Senhor levanta outro para fazer aquilo que ela fazia. A obra do Senhor não para. Se a pessoa tem um dom, um ministério, algo que ela executa na obra do Senhor, se ela chegar a faltar na casa do Senhor, o Senhor levanta outro para fazer, porque a obra do Senhor ela é constante, ela é contínua e ela é eficaz. E nós precisamos entender isso e nos colocar na posição. E essa mulher aqui, que hoje é o Dia das Mães, talvez você é mãe e pai, talvez você é pai e mãe, mas você está na função de edificar a sua casa. E interessante que nós vemos isso, que a mulher ela traz em si os elementos necessários para a condução do lar. Só que isso só aconteceu depois da criação. Só depois da criação que Deus instituiu o matrimônio, o lar e a família. Antes da criação, antes da criação da mulher não tinha. Depois que a mulher foi formada, o Senhor chegou e disse: façamos o homem segundo a sua imagem.
E ele disse, o Senhor deixou aquela palavra, que o homem iria se unir à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Se não fosse mulher, não teria a instituição nem do casamento, nem do matrimônio e nem do lar. E quando a gente fala lar, quando a gente fala família, nós não falamos casa, nós não falamos estrutura alugada, particular ou própria, não, prédio, condomínio, não, nós falamos da instituição espiritual que o Senhor determinou para a igreja do Senhor. A igreja é formada por famílias, e se essa família for corrompida, Satanás terá alcançado o alvo. Aí eu pergunto nesta noite, e faço essa pergunta para mim: como está a edificação da minha casa como mulher de Deus? Eu estou orientando o meu filho, a minha filha, ou eu espero o meu esposo? Porque ele é o sacerdote. Vou falar para ele, é ele que tem que fazer. Ou eu vou pegar a palavra do Senhor, sentar com a minha filha e falar, assim, é assim, é assim. Quando nós vemos Jesus, ele estava já na ascensão, já na conclusão do seu ministério. Ele estava no auge do seu ministério. E a gente vê isso no livro de Marcos, vou pegar aqui Marcos 10, 13, que Jesus estava no auge do seu ministério. Ele estava preparando os discípulos. Ele estava preparando aqueles que iriam receber o bastão para impactar a geração, para que chegasse até nós. E esses discípulos que estavam sendo preparados por Jesus, caminhavam com ele, tinham visto os milagres, tinham acompanhado tudo quanto o Senhor Jesus tinha feito. Mas olha que interessante o que acontece nessa passagem de 10 a 13 a seguir. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Próximo verso. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Meu Deus! Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Os discípulos estavam sendo preparados, como eu disse, eles estavam com Jesus o tempo todo. Eles acompanhavam os milagres de Jesus. Eles tinham ouvido coisas que, aos olhos humanos, nós não temos a dimensão de como era. E eles impediram as crianças de chegar até Jesus. E Jesus ali indignou-se. O que é indignar-se? Ele indignou-se com a atitude dos discípulos. Eu creio que o Senhor Jesus viu aquilo e ele falou: mas será que não entenderam nada do que eu expliquei? Porque Jesus já tinha sentado com publicanos, pecadores, prostitutas, curou leprosos, e ele estava preparando os discípulos, como eu disse, já no auge do seu ministério. Mas eis que esses discípulos vão impedir as crianças. Mas Jesus, nesse momento que ele se indigna, que ele fica indignado, ele dá aquela palavra que eu sempre falo, palavra imperativa: deixai. Quando Jesus fala deixai, se ele está falando deixai, porque tem alguém que pode impedir a criança. Esse alguém pode ser eu, esse alguém pode ser você. Quando ele fala deixai vir a mim os pequeninos, e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, eu posso impedir o meu filho de vir à igreja. Você pode impedir o seu filho, se você não trouxer ele na casa do Senhor. Porque o que prevalece é a vontade soberana do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento. Mas como chegarão ao arrependimento se nós não tomarmos posição? Como mulheres de Deus, como quem quer passar o bastão para a próxima geração. Um bastão de valores, um bastão de princípios, um bastão de servidão a Cristo. Como eu faço isso se eu deixar que o meu filho decida se ele vem ou não para a igreja? Ele não tem como decidir, porque o próprio governo diz que uma criança não pode ser presa
por um homicídio que ela comete. Mas ela pode decidir se ela vem ou não para a igreja. Vocês entendem como há uma inversão de valores? Essa inversão de valores, quando ela ocorre, isso gera uma grande mazela para a sociedade. Porque aí Satanás ele tem conseguido atingir o alvo. E o que Satanás tem mais buscado destruir é a família, é a casa, é o lar, é a estrutura, é a base da sociedade, é a igreja do Senhor. Somos nós que professamos que somos cristãos. E eu falo para os irmãos que eu ouvi um testemunho, e as irmãs que estavam comigo ali também ouviram. E eu falei: Senhor meu Deus, eu vou me corrigir, estou falha ainda. Comecei a fazer isso. Tem coisas que a gente precisa olhar no espelho. E o espelho que eu estou falando não é o espelho do seu quarto, o espelho espiritual, o espelho do Espírito Santo. Você tem que olhar e falar: eu estou errada aqui, ó. Falei para o pastor Micael: mas tem umas coisinhas que tem que consertar ainda, que é difícil, é temperamento, isso é difícil na gente. Só que tem um porém, irmãos: quando o Espírito Santo nos toma, não há dificuldade para consertar. Porque você começa a ver as pessoas como almas. Você olha para as pessoas e você não vê o defeito, você vê a alma da pessoa. Você vê que talvez seja a última oportunidade de ela ouvir a palavra do Senhor. Pode ser a minha última oportunidade de estar com esse microfone na mão. Posso tombar nessa noite. Pode ser a sua última oportunidade que está me ouvindo. Mas Ele sempre nos dá uma oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! E essa criança de 5 anos, alguém olhou para ela. E olhou não só para ela, mas para muitas crianças. E colocou no coração o desejo de ensinar a palavra para ela. E começou a ministrar a palavra. Como eu disse, olhamos crianças de 3, 5 anos e falamos: tira daqui, está atrapalhando, leva para a salinha das crianças. Eu já vou voltar nesse texto aqui, irmãos. Quando nós falamos isso, é um perigo muito grande. Satanás fala assim: é isso aí mesmo, deixa ela comigo, que eu vou atuar na mente dela através do celular. Coloca ela lá no quarto, deixa ela isolada lá, deixa que eu cuido dela através da internet, deixa que eu cuido dela através da televisão, deixa que eu cuido dela na escola com a influência de amizades. Nós precisamos assumir nossa posição. E essa criança estava lá, e aquela mulher que se levantou começou a ministrar a palavra para a criança, e começou a ensinar a criança que a palavra tem poder. Assim como Jesus, quando foi tentado no deserto, 40 dias ele estava lá no deserto. Satanás chegou para ele e usou a palavra, mas com a mesma palavra que Satanás usou para tentar Deus, tentar Jesus, ele disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós entendemos que através da palavra nós podemos passar o bastão da maneira correta para a próxima geração. Nós entendemos que através da palavra do Senhor, milagres podem acontecer que nós não estamos vendo mais. Curas podem acontecer. Pode haver libertação de pessoas que estão presas pelas correntes de Satanás, malignas. Este é o poder da palavra. É onde eu não vou, é onde o meu corpo físico não vai, a palavra do Senhor vai. E essa criança de 5 anos aprendeu a palavra. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi colocada na frente do púlpito para dar um testemunho. 5 anos. Criança de 5 anos, irmãos. Vocês imaginam uma criança de 5 anos falando? Todo mundo ri, acha bonito. E ela começou a falar ali. E a pastora que estava monitorando essa criança ficou preocupada, porque viu o semblante dos irmãos, que na realidade acharam bonito. Mas aquela criança já estava cheia da autoridade de Deus, porque ela tinha recebido, ela entendeu o que é a palavra do Senhor. E naquele momento que ela começou a falar, aquelas pessoas começaram a rir. A pastora estava ali na intercessão, orando pela criança, ficou preocupada. A mãe e o pai não eram crentes, porque é um ministério que eles fazem, que é uma ECRIA, que é um ministério de evangelização de crianças. São para crianças de famílias não crentes. Então eles evangelizam a criança como uma isca para ganhar a família. E ela estava preocupada porque os pais estavam vendo
A criança ali falando e as pessoas rindo, achando bonito. E a pastora vai, começa a acalentar aquela criança, chega perto dela e fala para ela assim: não fica triste porque eles riram de você. Aí ela olhou para a pastora e falou: não, pastora, eu não estou triste não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Irmãos, a gente ouviu o testemunho, famílias foram salvas através da criança. É comprovado estatisticamente, é comprovado, irmãos, que 85% de crianças e adolescentes que são baseadas na palavra de Deus de 4 aos 14 anos, elas se convertem a Cristo. Se você investir na criança dos 4 aos 14 anos, na palavra do Senhor, na oração, sempre trazendo ela para a igreja, lá no seu lar, ela se tornará alguém influente para impactar o mundo e fazer a diferença. E esse papel não é do pastor, esse papel não são dos pastores, esse papel não é do obreiro, esse papel é meu, esse papel é seu, como mãe, como alguém que tem alguém que você é responsável. Mas esse papel pode ser seu também, que tem alguém lá perto da tua casa que precisa ouvir a palavra do Senhor. Tem alguma criança que você sabe que ela precisa de Jesus. E o que nós fazemos? Muitas vezes nos aprontamos e a gente vem para a igreja. Quem sabe passamos perto, passamos de largo, não vemos a necessidade. Mas eu convido vocês nessa noite para que os olhos espirituais de nós todos nós precisamos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesta noite, que nós possamos olhar em cada banco aqui, ó, e profetizar. Aqui tem uma alma, aqui é outra, ali é outra, ali é outra, ali é outra. Do seu lado, aonde você está, nós não podemos chegar na igreja no domingo, olhar as cadeiras vazias e ficarmos acostumados com isso, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno e Jesus está voltando. E da mesma forma que Jesus está voltando, os seus servos têm se prontificado. Deus tem levantado pessoas para anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar a vinda do Senhor. Satanás está posicionado no mundo das trevas para levar o maior número consigo em condenação. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos correndo de um lado para o outro. Estamos em busca de cargos. Queremos alcançar grandes degraus. Queremos alcançar grandes posições, muitas vezes. Ou nos desculpamos. Hoje não dá. Hoje dói aqui. Hoje dói ali. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu tenho um casamento. Hoje eu tenho um aniversário. Hoje eu tenho um churrasco. Almas estão perecendo. Almas estão indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Eu disse: Senhor, não estou fazendo nada. Olhando ontem para aquele trabalho que nós participamos, eu olhei, eu me indignei, eu falei: Senhor, me perdoe pelos anos de negligência da minha vida. Por isso que Eclesiastes vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quais são esses maus dias? Hoje eu sinto isso, quero fazer e não consigo, não tenho forças. Tem momentos que o pastor e eu, na segunda-feira, a gente levanta, só Deus sabe. Esses maus dias chegam para todos nós. Mas ainda a palavra do Senhor está nos dizendo que há tempo oportuno. E sabe o que é interessante? Ele escolheu a mim e a você nessa noite. Ele nos escolheu não porque nós somos bons, porque nós não somos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Que diz que o Senhor olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Meu Deus. Como pregarão se não forem enviados? Aonde está você nesta noite? Que precisa entender que você tem um chamado. Você tem um chamado. Talvez amanhã não dê mais tempo. Talvez hoje é o último dia. Eu não sei o dia de amanhã não nos pertence. Mas nessa noite eu quero dizer para você: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Porque se você e eu não for como uma criança, ao qual você dá um tapa, e ela não guarda rancor, daqui 5 minutos ela está de volta brincando. Ela não guarda rancor, ela não procura se vingar, ela não maquina o mal. Não entra Provérbios 7, se eu não me engano. 7 não, que são 7 coisas que o Senhor, 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. Coração que maquina o mal. Criança não é assim. Criança é pura, irmãos. E eu quero pedir nessa noite, para você, igreja do Senhor, os irmãos me perdoem porque eu falo para o pastor, todas as vezes, ele pediu para mim, traz uma palavra para as mães. Como que eu vou chegar aqui, irmãos, e falar, olha, irmãs, eu não posso fazer isso, eu não posso maquiar. Eu tenho que deixar transparecer aquilo que nós recebemos, que é uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É uma ordenança, não é um pedido. Jesus não falou, ó, vai por favor ali e prega o Evangelho. Não, ele falou, ide. É uma ordenança. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você. Lá no seu bairro, lá na escola, na sua casa. E eu encerro agora, não vai dar tempo, contando uma história para vocês. Essa história é de alguém que estava no mar, um senhor, um sábio. Porque você vai falar assim para mim, viu, mas pastora, é fácil falar isso. Aliás, toda vez você fala a mesma coisa. Já ouvi isso? É fácil falar isso, mas tem tanta gente, que diferença faz? Quero falar para vocês essa história. Um sábio estava à beira do mar. E ele pegava uma estrela do mar e jogava dentro do mar. Só que lá na beira da praia tinha um monte de estrela do mar. E alguém passou, olhou aquilo e falou, mas que tolo. Onde já se viu um monte de estrela do mar? Por que ele está pegando e jogando para o mar? Aí ele chegou lá, por que você está fazendo isso? Ah, porque é simples, ela tem que ficar dentro do mar, longe do mar, vai morrer aqui na praia. E aí a pessoa olhou, viu um monte de estrela e falou, viu, mas tem um monte de estrela no mar, na praia, tudo, vai morrer. Que diferença faz? Ele pegou uma estrela, jogou e falou assim, para essa faz toda a diferença. Meu Deus. Você pode achar que não é muito, mas a palavra diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quem está disposto nessa noite a ser canal de bênção? Usar a sua vida como canal de bênção para impactar. Você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Uma! Se você fizer diferença na vida de uma pessoa, essa igreja ficará pequena. Porque nós vamos olhar aqui, eu olho, sabe que eu vejo almas. Você pode fechar os olhos nessa noite. Pastora Lene, pode louvar o louvor aí. Você pode fechar os olhos nessa noite e pedir para que o Senhor te direcione aonde você tem que ser um canal de bênção, aonde você vai passar o bastão. Uma geração fará o louvor a outra geração. Qual é essa geração que nós estamos preparando para o arrebatamento? Aonde está você nessa noite? Feche seus olhos. Eu quero orar nessa noite pela sua vida. Eu peço que todos fechem os olhos, irmãos. Neste momento, há uma batalha espiritual aqui nesse lugar. Esse ambiente não é outro senão a casa de Deus. Quem sabe você até mesmo parou no meio do
vezes, quantas pessoas foram usadas para falar com você? Você já parou para pensar que Satanás tentou tirar a sua vida? Mas o Senhor, os anjos do Senhor têm acampado ao seu redor. Que quando você sai da sua casa, as setas do maligno são direcionadas para a sua vida, para levar você sem salvação para o inferno. Mas orações de pai, orações de mãe, de avós, de intercessores têm feito uma cobertura espiritual na sua vida. Você está aqui nesta noite e o Senhor Jesus está dizendo para você: eu quero te enviar. Eu quero te enviar. Mulher, tome posição dentro da tua casa. Não deixe que Satanás chegue na tua casa e ensine outra coisa senão a palavra do Senhor. Se posicione como mulher de Deus. Se levante no mundo espiritual. Fala: na minha casa não, Senhor. Aqui o Rei soberano é o eterno. Se coloque em pé nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você, mãe, todas as mães que estão aqui. Eu quero orar pela sua vida nessa noite.
mais, farei a diferença. Aonde eu tocar, bênçãos serão, porque eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus, e o Espírito Santo faz morada em mim. Se você crê nessa palavra profética, aplauda o Senhor e volte para o teu lugar dizendo: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Que Deus abençoe a pastora por essa palavra abençoada. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe a nossa irmã Daiane. Que Deus abençoe o nosso irmão André. Hoje